Palavra do Senhor, pastor Celso leu até o 8, eu vou começar do 8 para frente, amém? 22, 8. Disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam junto. Chegou ao lugar que Deus lhe dissera. Edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Estendeu Abraão a sua mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho, mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e viu um carneiro atrás dele, travado pelo seu chifre, num mato. Então Abraão tomou o carneiro, ofereceu em holocausto em lugar de seu filho, e chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. Por isso me diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Amém? Então o anjo do Senhor chamou Abraão pela segunda vez desde o céu e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não negaste o teu filho, o teu único filho, deveras te abençoarei grandissimamente, multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. A tua descendência possuirá a porta dos teus inimigos. Amém? Podeis sentar. Uma passagem conhecida, mas a palavra do Senhor, ela se renova todas as vezes que nós lemos. E quando nós pensamos em Abraão, ele era um homem de fé. Fé porque ele creu, né? Quando Deus falou com ele, ele não conhecia Deus, mas quando Deus falou com ele, ele deu ouvido àquele Deus que falou com ele, e ele saiu do meio da tua casa, do meio da tua parentela, e ele foi para a terra que o Senhor deu para ele, ia dar para ele, sem saber qual terra seria, mas ele tinha uma promessa que todo mundo quer, uma promessa de ter um filho, meu amado. Todo casal, ele deseja ter um filho, né? O casal que não deseja ter um filho, sinto muito, né? Ele deu lugar ao diabo, porque a palavra de Deus diz: crescer e multiplicai-vos. Então, se a pessoa, ele casa e ele quer ter um cachorro, ele quer ter um gato, ele quer ter outra coisa, ele já deu lugar ao diabo. A gente que não para, a gente não vai muito fundo, né? Mas a pessoa já deu lugar ao diabo. Então, Abraão, ele queria ter um filho, mas ele não tinha um filho. Mas quando o Senhor o chama, o Senhor dá a promessa. Por quê? Porque aquilo estava no coração de Abraão, estava no coração de Sara, aquilo estava no coração de Isabel, não estava? Estava no coração de Zacarias, e o Senhor guardou para a hora certa. Tanto que o Senhor, ele fala assim: olha, aquela que dizes que era estéril. Quer dizer, Deus não chama ninguém de estéril, meu amado. Deus não chama. As pessoas chamam, mas Deus não chama. Deus olha para nós como alguém que produz, né? Ele já falou aqui hoje conosco, usando a vida da Suelen, dizendo que o Senhor deu, aleluia, talentos, né? Talentos. Por quê? Porque Deus olha para mim e vê que eu tenho capacidade de multiplicar só um. Não tem né? Talentos para multiplicar, ânimo, força, vigor para multiplicar 10. Então Deus me dá um. Né? Mas às vezes poxa, mas só um, né? Nele tem 5, é melhor ter 5. Se eu tivesse 5, eu ia fazer alguma coisa. Se eu tivesse 2, eu ia fazer. Mas como eu tenho só um, vou deixar guardado aqui. O dia que vir, eu devolvo. É assim mesmo, meu amado. É assim que nós fazemos. Porque nós achamos, aleluia, né, que cada um tem que fazer. E eu vejo nisso também que Deus, aleluia, Ele conhece cada um de nós. Então Ele chama um para varrer a igreja, Ele chama o outro, aleluia, para catar o lixo lá fora. Ele chama o outro, aleluia, para visitar. Ele chama diversas coisas, né? Ele chama um para a política e o cara é honesto lá. Quando alguém quer votar contra a palavra de Deus, ele levanta, ele peita ali e ele vai o quê? Ele vai barrando as leis, aleluia,
Para quê? Para que no tempo de Deus se cumpra. Mas antes do tempo de Deus, Deus precisa de homens e de mulheres que se levantam. Aleluia. Para quê? Para que Satanás, meu amado, ele não venha dominar antes da hora. Tudo é na hora de Deus. Aleluia. E Deus precisa de pessoas em todos os lugares. Precisa de pessoas nos hospitais, precisa de pessoas nas empresas. Deus precisa de pessoas em todos os lugares. O que nós não podemos fazer é nos corromper aonde nós estamos. Deus precisava, aleluia, de Daniel, aleluia, lá onde Daniel estava, no palácio, aleluia, lá com Nabucodonosor, aleluia, e Daniel ficou ali, firme, aleluia, para quê? Para que a glória de Deus fosse manifesta. Para quê? Para que o Senhor, aleluia, fosse executando o plano que ele tinha para executar, aleluia, até chegar aos nossos dias. Tanto que Hebreus fala o quê? Que nenhum deles for aperfeiçoado sem nós, e nós não somos aperfeiçoados sem eles, e nós vemos o poder de Deus. Então Abraão, ele era um homem de fé. Sabe por quê? Ele não tinha filho. Quando ele teve o seu filho, ele não tinha condições de gerar, a mulher não tinha condições, ele ainda tinha, a mulher não tinha condições de gerar. Então ele sabia, ele viu a mulher dele nascer de novo. Ele viu a mulher dele, ele viu os órgãos da mulher dele todos serem, aleluia, nascido de novo, tudo tornar em vigor para que o filho dele nascesse. Então ele já tinha vivido o sobrenatural com Deus, de uma forma, tremenda, de uma forma poderosa, aleluia. Ele viu muitas coisas maravilhosas, e agora ele tinha um filho. Talvez ele se distraiu um pouco com o filho, porque quando nós ganhamos alguma coisa que nós gostamos muito, às vezes nós ficamos lá, a pessoa ganha um carro que ele gosta muito, ele fica alisando o carro, depois o carro vai ficando velho na mão dele, ele já não liga muito não, aí lava de vez em quando, mas quando chega assim o primeiro carro, eu me lembro, do pastor, ele gostava de ficar lavando o carro, se pudesse ele lavava todo dia, lubrificava aquilo todo dia, lavava as rodas, sabe? Então, irmãos, levantava cedo para lavar carro, mas depois acostumou tanto com o carro, que o carro é o carro, então o carro é mais um, assim vai estar certo. O carro é mais um. Então, irmãos, o filho de Abraão, trazia para ele muita alegria, e principalmente, aleluia, por quê? Porque Ismael já tinha ido embora, porque tinha ficado só Isaac. Então ele deve ter se apegado muito a Isaac. E o Senhor, ele conhecendo o coração, e o Senhor querendo manifestar o sobrenatural na vida de Abraão, o Senhor chama Abraão e pede seu filho. E Abraão, eu creio que ele ficou triste, angustiado, aflito, mas o que ele fez, meu amado? Ele guardou a sua boca para quê? Para não blasfemar contra Deus. Ele não falou, o Senhor me deu e agora o Senhor vai me pedir. Ele não discutiu com Deus, Ele obedeceu. E obedecer é melhor do que sacrificar. Ele subiu para fazer um sacrifício, mas antes de subir para fazer o sacrifício, ele obedeceu. Ele obedeceu, ele foi levando o filho dele. Aleluia, Ele foi levando o filho dele, e quando ele chegou, e o menino foi, era um menino obediente ao pai, porque ele foi também. E quando chegou no lugar determinado, que tudo estava pronto, meu amado, aleluia, era a hora de viver o sobrenatural de Deus. Se você analisar a Bíblia está cheia de coisas que Deus chama a existência sem existir aqui na terra. Não existe na terra, mas o Senhor traz do compartimento dele e materializa aqui na terra. Não vou passear na Bíblia em tudo aquilo que Deus chamou, aleluia, que não existia, mas o Senhor trouxe, e trouxe a existência. E uma das coisas, aleluia, que nós vamos ver aqui, aleluia, que quando Abraão chega lá, e ele arma tudo, ele amarra o menino, ele pega o cutelo para matar, aleluia, o que acontece? Acontece que o anjo do Senhor também aparece lá. O anjo, meu amado, isso prova, aleluia, aonde você vai, aonde você está, existe um anjo do Senhor, te guardando, ainda que você não veja,
tá? Está do teu lado fazendo, aleluia, aquilo que é para Ele fazer. Se necessário for materializar para falar com você, Ele vai fazer isso. Ele vai fazer, meu amado. Muitas das vezes, aleluia, o anjo do Senhor, ele aparece para te dar um livramento, para te ajudar na rua. Eu me lembro numa madrugada que eu vim de um culto com as crianças pequenas no carro, passando ali, indo para São Mateus, quando aquilo ali era uma favelinha e uns matos. Agora tem prédio, tem tudo, mas não tinha. E era terrível aquele lugar. Um dia meu carro, né, eu tinha um Del Rey, e ele furou o pneu. Isso era 1h30 da manhã, 2 horas da manhã. Ele furou o pneu. Quando furou o pneu, né, eu parei, porque começou a fazer barulho, eu parei, e de repente veio um rapazinho lá, magro, um rapazinho magro, e ele falou assim: o que houve? Eu falei: meu pneu furou. Ele falou: vou trocar para a senhora. Eu falei: você vai trocar? E, né, eu fiquei com aquilo, nem medo, amado, eu não tive. Eu deixei o rapazinho trocar o pneu para mim. Ele trocou o pneu, as crianças ficaram dentro do carro. Ele acabou de trocar o pneu, ainda ajudei ele um pouco, fiquei lá segurando, e trocou o pneu e eu fui embora. Quando a gente vai, meu amado, conhecendo a essência de Deus, você vai vendo, aleluia, que Deus envia anjos. Ele não estava de asa, ele não estava de branco, ele não estava nada, mas ele foi um anjo que apareceu exatamente sozinho naquele lugar, aleluia, para trocar o pneu para mim. A gente vai vivendo o sobrenatural, e isso vai nos tirando o medo, aleluia, o medo. Eu não tinha medo, eu andava na rua, né? Eu vinha de madrugada, cheguei muito de madrugada em casa, muitas das vezes, com a Rita e com a Paula pequena. Às vezes o Renato ia, às vezes não ia, tá? E chegava, os cultos acabavam de madrugada. O culto começava 8 horas da manhã e 8 horas da noite e acabava de madrugada. E ali a gente via a glória de Deus. Sabe por quê, meu amado? Não tenha pressa de sair da presença de Deus, tá? Não tenha pressa. Deixa o irmão falar um salmo lá, deixa o outro cantar uma música, deixa o outro dançar um pouquinho no poder, falar em língua, e você vai ver a glória de Deus, aleluia. Então a gente via muita coisa, meu amado, muitas e muitas coisas. A gente ia nos cultos assim, que o pastor prendia as pessoas na parede e ficava preso na parede, e só saía quando o pastor mandava sair, sabe? Aí agora tem uns aí que acham que isso aí, meu amado, há 30 anos atrás isso era normal. Era normal as pessoas voar de um altar que tem na igreja Assembleia de Deus em São Mateus, dessa altura, eles voavam e voavam lá na porta, tá? Sobrenatural de Deus. Deus quer manifestar o sobrenatural, e Abraão, ele viveu esse sobrenatural, porque quando ele sobe, aleluia, ele profetizou que ele ia voltar com o filho, porque Deus deu um filho nele quando ele não tinha condições, quando a mulher dele não tinha mais condição. Então ele pensou: o Deus que me deu um filho, aleluia, quando a minha mulher, ela já tinha, né, tudo dela já tinha vencido, ela já era uma mulher de idade, não tinha mais, aleluia, como ter um filho. Ele é poderoso, depois que eu matar o meu filho, ele ressuscitar o meu filho. Eu entrego o meu filho para ele e ele me devolve o filho. Nós não sabemos o que Abraão pensou, mas uma coisa é certa: ele foi decidido a entregar o filho em holocausto. Ele foi decidido a entregar, porque ele amarrou o filho, ele levantou o cutelo, ele não estava brincando. E ali o anjo segurou ele e não deixou que a mão dele descesse, sabe? É algo sobrenatural, meu amado, aleluia. Às vezes a gente não vai na profundidade das coisas que Deus, aleluia, fez e faz. E quando, né, o anjo fala com ele, né, e fala com ele, ele fala: eis-me aqui. Ele estava ali: eis-me aqui, o que queres agora, Senhor? E o anjo fala com ele: não estenda a mão sobre o menino, não estenda, né? Não faça nada. Agora sei que tu me temes e não negaste o teu filho, o teu único filho. Sabe, irmãos, às vezes nós negamos os filhos até para a igreja. Se o filho falar que quer trabalhar na igreja, que o filho falar que quer ser um missionário, a gente: não, meu filho, né? Não é isso não. Você já pensou bem se é isso que você quer? Você quer ser um missionário, você não quer ser missionário? Às vezes nós impedimos os filhos de estar na igreja, de servir a Deus no louvor, na adoração, nos cultos. Nós impedimos, né? Porque
Os pais, você está sempre na igreja, sempre na igreja. O melhor lugar para você estar é aqui. O melhor lugar para mim estar é aqui. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E na igreja, meu amado, há uma unção. Aleluia. E Deus não despede ninguém vazio. Todas as vezes que a gente vem aqui de coração aberto, Deus nos capacita para uma caminhada maior com Ele. Então, Abraão, ele levanta os olhos, e quando ele levanta, meu amado, ele vê, né, travado pelo seu chifre no mato, o cordeiro que Deus tinha colocado lá, o carneiro. Eu te pergunto, de onde veio aquele carneiro? Aquele carneiro veio do céu, meu amado. Aquele carneiro, ele representava Jesus. Ele representava Jesus, sabe? E ali o Senhor viu o que é dar um filho. Ele viveu aquele momento. E o cordeirinho que estava ali, ele desceu do céu. Foi Jesus, né? Morto desde a fundação do mundo. E agora estava mostrando isso para Abraão. Deus chama a existência, meu amado. De onde veio o azeite que foi colocado na botija que Eliseu mandou? Pega a vasilha emprestada e vai derrubando. De onde veio o azeite, meu amado? O azeite veio do céu. O azeite veio do céu. De onde veio, meu amado? Sabe, o jumentinho que Jesus montou para entrar em Jerusalém. O jumentinho veio do céu. O Senhor falou, você vai ver um jumentinho amarrado e alguém vai falar para você, né? O que está fazendo? O mestre precisa dele. Zacarias falou do jumentinho. Deus chama a existência o que ele precisa. Quando precisou pagar o imposto, meu amado, o Senhor chama a existência, aleluia, a dracma, lá dentro da boca do peixe. Aí, né, o incrédulo fala assim, não, jogaram a moeda lá e o peixe foi lá e engoliu. Aí eu falo, e como é que vê o peixe certo? Deus chama a existência o que não existe. Nós temos que chegar a um nível, esse nível de fé, de regar, de chamar a existência o que não existe. E por isso, Deus já falou aqui conosco, nós somos o quê? Provado. Nós somos provados. À medida que nós vamos sendo provados, nós vamos crescendo espiritualmente. Nós vamos nos elevando de nível para com Deus, numa confiança total de Deus, não numa confiança, aleluia, no amanhã, que é sexta-feira, mas na confiança, aleluia, que amanhã o Senhor, antes de nós abrirmos os olhos, meu amado, o Senhor já está te contemplando, o Senhor já está olhando para você, o Senhor já tem seu dia traçado, aleluia, para fazer todas as coisas, para fazer. Deus, aleluia, Ele tem, você faz um projeto, no dia Deus, Ele faz outro, sabe? Então a importância de nós de manhã levantar e falar, Senhor, o que Tu tens para mim hoje? Hoje eu quero estar onde o Senhor quer que eu esteja, aleluia, sabe? E eu fazer o que Tu queres que eu faça, Tu sabes de tudo. Hoje eu tinha um lugar para mim ir, e de última hora eu não fui, porque a pessoa, ontem me chamaram para ir no lugar, eu falei, não posso, que eu já marquei um compromisso para amanhã ir visitar uma pessoa, e eu ia visitar, mas aí a pessoa foi para o hospital, eu não pude visitar, e eu estive em outro lugar, e eu fiquei pensando, Deus, eu orei, e eu creio que nesse dia eu estive aonde o Senhor queria que eu estivesse, sabe? Aí se você for olhar humanamente, era melhor ter ido visitar quem estava doente, mas irmãos, Deus não vê como a gente vê. À medida que a gente vai andando com Deus, a gente vai vendo que Deus não vê como a gente vê. Deus não age como a gente age. Deus não faz o que a gente acha que Ele deveria fazer. Mas Ele faz da maneira dEle, da forma dEle. É tudo do jeito do Senhor. Não é do nosso. E é por isso que nós temos muitas situações. Porque nós entregamos o nosso caminho ao Senhor. Tá? Mas nós não confiamos nele. Nós entregamos e queremos que as coisas estejam do jeito que a gente quer.
Se não sair do jeito que a gente quer, a gente acha que o nosso caminho, aleluia, não foi entregue no Senhor com a confiança e com a certeza que Ele tem o domínio sobre nossas vidas. Mas Abraão tinha. Abraão sabia que Deus tinha dado um filho para ele, um filho só. Nós podemos ver o talento, porque deu um filho só, mas a descendência dele é tantas como a estrela. Tanta, de um só. Não foi de 10, de 12 ele deu para Jacó. Então nós vamos vendo, amado, que o trabalhar de Deus não é o nosso. O número de Deus não é o nosso. A contagem de Deus não é a nossa. Sabe? Às vezes nós nos perguntamos, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Para que eu vim? Sabe, para quê? Para ser um adorador? Sim. Nós nascemos para adorar a Deus porque Ele nos formou, Ele nos criou, Ele nos gerou. Nós estamos aqui para isso. Mas existe algo a mais para nós fazermos aqui. E nós temos que descobrir a cada dia. Para quê? Para você fazer melhor. Melhor. Abraão foi descobrindo. Abraão foi vendo, aleluia, que apesar dele ter tido um filho com Sara, não era aquilo que Deus queria. Mas o Senhor, aleluia, sabe, manteve a promessa que tinha na vida dele. Deu o filho, aleluia, que tinha falado com ele. Abençoou Abraão da maneira que falou. E abençoou Ismael, fazendo uma promessa para sua mãe. Por quê, amado? Porque tudo é Deus que fez. Deus que fez os egípcios, Deus que fez os africanos, Deus que fez os judeus, Deus que fez todo mundo. Ele escolheu um povo e naquele povo Ele queria trabalhar de forma diferente, a qual o povo não deixou trabalhar de forma diferente. Havia no meio daquele povo pessoas que se inclinavam, pessoas que realmente obedeciam. Mas no meio daquele povo, no meio do povo judeu, houve pessoas que não obedeciam. E por não obedecer, não ficou um povo, mas ficou já um povo misturado. Misturado. E a mistura, meu amado, foi se misturando. Por isso que quando Jesus vem, Ele fala que quando Ele fosse aquela cruz, Ele ia atrair para Ele povos, raças, línguas e nações. E atrair para Ele. Por quê? Porque aquele que crê, todo aquele que crê será salvo. Todo aquele que crê. E Abraão creu que Deus ia fazer o impossível lá em cima, que Deus não ia deixar o seu filho morrer. Não ia. É isso que nós temos que crer, meu amado. Que nós não vamos perecer, porque nós temos um Deus que peleja por nós. Que a nossa causa, ela não é perdida. Ainda que nós não vejamos nada, nós temos que chamar à existência aquilo que nós queremos, aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos. Por quê? Porque o nosso Pai é dono do ouro e é dono da prata. O nosso Pai, meu amado, aleluia, Ele faz coisas sobrenaturais. Para quem Ele faz? Para quem crê. Se nós não crermos, Ele não faz. Mas nós temos que crer. Não temos que duvidar. Se nós pedirmos, por pior que seja, parece que para você não vai acontecer. Vai acontecer. O dia você não sabe. É como a vinda de Jesus, meu amado. Eu não sei o dia, mas eu sei que Ele vai vir para mim. Para mim Ele vai vir. Eu tenho essa convicção. Você tem que ter essa convicção. Você pediu algo a Deus? Vai acontecer. E o que move para acontecer mais rápido? A sua fé. Quando no teu coração já não duvida. Quando você não passa aquele pensamento, isso não vai acontecer. Sabe? Porque Deus é poderoso para fazer todas as coisas. Ele tem o coração do homem nas suas mãos. Ele inclina para onde Ele quiser, da forma que Ele quiser. Sabe? Deus, as irmãs cantaram aqui, operando Deus, quem pode impedir? Ninguém pode impedir a obra de Deus, ninguém, meu amado. Por mais duro que seja o coração, não pode impedir. Deus, aleluia, Ele vai trabalhando, né, mansamente,
Mas se ele precisar trabalhar radicalmente, ele trabalha também. Ele tem multiformas de trabalhar. E Abraão sabia disso. Abraão viu, aleluia, ele livrar Ló de Sodoma e Gomorra. Abraão tinha experiência com Deus, meu amado. Abraão foi atrás, pegar Ló e o povo lá, e ele pegou todo mundo, resgatou todo mundo. Aleluia. Não tinha guerreiros, mas é Deus que guerreia. Aleluia. A nossa sabedoria é nada diante da sabedoria de Deus. Mas se nós pedirmos sabedoria a Deus, Deus nos dá sabedoria. Deus nos dá estratégia. E eu creio que Abraão, ele pediu estratégia. Porque se Sara soubesse que Abraão estava levando o menino para o sacrifício, talvez sabia que Abraão ia lá sacrificar em Moriá e estava levando o menino. Mas não sabia que o sacrifício era o menino. O sacrifício era o garoto. Porque senão ela não tinha deixado ir. Ou ela teria ido junto. Teria ido atrás, correndo, chorando. Você não vai fazer isso? Você está louco? Então ele pediu estratégia a Deus, meu amado. E ele teve fé para fazer. Às vezes nós temos que ter fé para sacrificar. Sacrificar alguma coisa. Sabe? E Deus honra sacrifício. Deus honra. Deus honra o nosso sacrifício que nós fazemos, aleluia, perante Ele. Em amá-lo Ele como o único Deus verdadeiro. Único Deus. Às vezes as pessoas querem nos oferecer, aleluia, os pratos do mundo. Mas os pratos do mundo, aleluia, não nos dão mais apetite. Porque nós conhecemos o único e verdadeiro Deus que pode mover todas as coisas. Então nós estamos numa campanha, aleluia, que Deus proverá. Eu não sei o que você precisa que Deus provê. Cada um tem uma provisão, né, para Deus prover. E nós podemos pedir a Deus: Senhor, provê isso para mim, provê. E sua condição às vezes não dá para que Deus venha prover aquilo. Aleluia. Mas você pode chamar: Deus, traga para mim de uma forma sobrenatural. Aleluia. Para que eu possa alcançar a minha vitória, para que eu possa alcançar a minha bênção. Seja ela qual for, meu amado. Não há impossível para Deus. Não há, tá? Deus, Ele põe conta no banco. Deus toca no coração de pessoas para dar, sem saber porquê, mas dá. Porque Deus vai lá, incomoda 2, 3 dias, enquanto a pessoa não dá, a pessoa... Porque Deus, aleluia, Ele pega daqueles que têm, dos seus servos que têm, e reparta. Porque Jesus falou isso, ó, se você tem 2 túnicas e o outro não tem, dá uma túnica para ele, né? Vai lá e dá uma túnica. Então ele faz, né? Ele incomoda lá, incomoda a Camila e manda a Camila dar um sapato e, ó, vou dar aí, não sei por que não, mas Deus está mandando eu dar, vou dar. Então é isso, meu amado. Eu falei um sapato, mas quantas pessoas já deram casa, já deram carro para os outros? Porque Deus, aleluia, né, foi lá e falou. Mas por quê? A pessoa mandou o João dar? Não. A pessoa falou: Senhor, vai lá e incomoda o João para me dar? Não. Mas ele pediu a Deus. E Deus tem a sua provisão. Deus sabe, aleluia, aonde está aquilo que você precisa. Deus sabe. Deus sabe tudo. E nós temos que entender isso. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele, tudo Ele fará, né? Mas às vezes a gente não confia. Isso aí é impossível, isso aí eu não tenho condições. Isso aí, se eu fizer minhas contas, não dá. Não dá para mim fazer isso, não dá para fazer aquilo. Mas se você confiar no Senhor, de uma forma sobrenatural, assim como o azeite, aleluia, né, não faltou da botija da mulher, meu amado, aleluia. Deus também faz isso no nosso dinheiro, no nosso orçamento. Deus multiplica, aleluia. Passou o mês, sobrou, você continua outro mês com sobra, porque é uma medida recalcada, sacudida e transbordante que Deus vai fazendo na nossa vida, à medida que nós entregamos tudo para Ele, tudo. Fé. Eu tenho pedido fé a Deus. Senhor, me dá fé. A fé que transporta os montes. Não vou ficar transportando montes aí, mas os montes dos problemas, da situação, são muitos. E nós precisamos transportar. Nós precisamos receber de Deus aquilo que Deus tem para nós. Porque se existe um Deus dentro de nós, irmãos, pensa quem somos nós.
nós não usamos nada que Jesus Cristo nos deu, quando Ele falou, eis que eu vos dou poder. Nós não usamos o poder que Deus nos dá, não usamos, né? Nós damos muito ouvido ao adversário e pegamos toda a fraqueza que o adversário vem trazer para nossas vidas, e nós não nos levantamos e não fazemos aquilo que é para nós fazer. Mas nesta campanha, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor também vai nos fortalecer, aleluia, para que nós possamos fazer aquilo que é para nós fazer e crer naquilo que só o Senhor pode fazer. Amém? Então vamos nos colocar de pé. Quero chamar, né, a missionários, pastores, para orar ali, ungir, amém? Nessa, aleluias. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós queremos, Senhor, apresentar diante de Ti as nossas petições. Oh, Jesus, nós cremos, Senhor, no Teu poder sobrenatural para curar. Nós cremos no Seu poder sobrenatural para prover a necessidade, Senhor, que cada um tem. Cada um, Senhor, tem um propósito no coração. E o Senhor é poderoso, porque tudo é do Senhor. Tudo, papai. O Senhor sabia, Senhor Jesus, aleluia, o Senhor sabia que o Cordeiro, Senhor, ele ia aparecer ali, ó Senhor Jesus, aleluia, para ser entregue, Senhor, como oferta, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, no lugar de Isaac. E assim também, Senhor Deus, aleluia, Tu sabes, Senhor, as petições que Teus filhos têm pedido, não de hoje, Senhor, oração colocada diante do Teu altar, ó Senhor, e eu peço a Ti, venha, chama a existência, Senhor, tudo aquilo que Teus filhos têm colocado ali, porque é diante de Ti, Senhor. Entramos, Senhor, na dimensão espirituais, Senhor. Entramos, Senhor Deus, aleluia, na sala, Senhor Deus, aleluia, aonde tem provisão para cada um, Senhor, aonde tem, Senhor, a sua casa, o seu carro, aonde tem, Senhor, a palavra certa, Senhor, que vai quebrantar coração, para que haja salvação, Senhor. Oh, Senhor, o mensageiro certo, Senhor, entramos, Senhor, na dimensão espiritual e trazemos, Senhor, a existência, Senhor, para a terra, Senhor, aquilo que cada um precisa, aquilo que cada um está te pedindo, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós oramos agradecido.